Leão, respira um pouco antes de continuar o seu dia. Porque, por mais que você tente agir como se estivesse tudo bem, existe um peso que você vem carregando faz tempo, e nem sempre você admite isso nem para você mesmo. Parece que todo mundo espera que você seja a rocha, o centro, o que resolve, o que sustenta. Mas quase ninguém percebe quando você está no limite, segurando o que dá e escondendo o que realmente sente. E talvez o mais complicado nisso tudo seja essa sensação de que, se você soltar esse peso, tudo vai desmoronar. Como se você tivesse aprendido desde cedo que demonstrar cansaço é quase uma falha, e que pedir ajuda é um sinal de fraqueza. Só que ninguém sabe o tanto que você já segurou silenciosamente. Ninguém sabe o tamanho das batalhas internas que você enfrenta enquanto sorri por fora. Tem dias em que você acorda com essa força natural brilhando, mas tem outros em que o brilho parece longe demais, quase apagado. E você se pergunta por que é tão difícil manter esse fogo aceso. Porque o mundo parece cobrar mais de você do que dos outros. Porque as pessoas esperam tanto, mas oferecem tão pouco quando você realmente precisa. E é aí que a verdade começa a aparecer, mesmo que você não queira olhar diretamente para ela. Você se acostumou a tentar ser tudo para todos, mas esqueceu de ser inteiro para você. Talvez seja por isso que essa exaustão emocional vem crescendo devagar, do tipo que não explode, mas pesa. Só que hoje é diferente. Hoje existe uma consciência nova surgindo aí dentro, mesmo que discretamente. Como se você estivesse, pela primeira vez em muito tempo, permitindo perceber que não precisa continuar carregando tudo sozinho. Que parte dessa sobrecarga veio de promessas que você fez a si mesmo sem perceber, tentando provar um valor que você nunca precisou provar. E dói admitir isso. Dói perceber que você passou tanto tempo tentando ser forte que acabou esquecendo de ser humano. Mas é justamente aí que começa a verdadeira força de leão, no momento em que você reconhece o que te machuca sem medo de parecer frágil. No instante em que você encara suas próprias sombras não para se esconder delas, mas para entender o que elas querem te mostrar. Hoje, leão, você não está tentando impressionar ninguém. Hoje você não precisa ser perfeito. Hoje você só precisa ser real. E ser real, para você, é um ato de coragem. Leão, existe algo que você evita admitir, mas que sempre esteve ali, te olhando por dentro. Aquela sensação constante de ter que provar que é forte, que é capaz, que aguenta qualquer coisa. Só que, no fundo, você sabe que essa força toda muitas vezes nasceu de necessidade, não de escolha. E quando a força nasce da necessidade, ela pode até te salvar, mas também te desgasta de um jeito silencioso, profundo, quase imperceptível por fora. Ninguém vê quando você tenta dormir, mas a mente não para. Ninguém vê quando você segura a vontade de desistir porque não combina com você. Ninguém imagina o quanto você já perdeu tentando manter uma postura inabalável, tentando não demonstrar vulnerabilidade, tentando ser a versão invencível de si mesmo que tanta gente acreditou que você era. Mas hoje a vida está te chamando para um outro tipo de coragem. Uma coragem que não grita, não brilha, não aparece. A coragem de ser verdadeiro consigo mesmo. A coragem de admitir que existe um coração cansado aí dentro, pedindo para ser ouvido sem julgamento. Pedindo para ser cuidado com a mesma intensidade com que você sempre cuidou dos outros. E talvez seja isso que faz seu peito pesar tanto ultimamente, o acúmulo de todas as vezes em que você deixou suas próprias emoções para depois, enquanto tentava resolver o caos alheio. O acúmulo de todas as vezes em que você disse tá tudo bem só para não preocupar ninguém. O acúmulo de todas as vezes em que você se colocou em segundo plano acreditando que isso te tornava mais forte. Mas olha o que você não percebeu. Ao se abandonar tantas vezes, você foi perdendo o brilho aos poucos. Não o brilho que todo mundo vê, aquele que você mostra, aquele que você treina. Mas o brilho que só você conhece, aquele que existe na solitude, nos seus pensamentos, no seu silêncio. Esse brilho é o que realmente sustenta quem você é. E ele nunca deveria ter sido deixado para depois. Só que existe uma coisa linda acontecendo agora, talvez você ainda não tenha notado. Você está começando a se enxergar de um jeito mais honesto. Está percebendo que força não é só resistir. Força também é se permitir descansar. Força é admitir que você também sente falta de alguém que te entenda de verdade. Força é reconhecer quando um ciclo acabou, quando algo não serve mais, quando você não precisa continuar sendo o suporte emocional do mundo inteiro. Hoje, Leão, você não está aqui para ser o herói de ninguém.
Hoje você está aqui para finalmente olhar para si com a mesma intensidade com que olha para quem ama. E, pela primeira vez em muito tempo, existe uma parte sua que quer se permitir sentir, sem se preocupar em parecer vulnerável. E sabe o que é mais forte do que qualquer aparência invencível? A consciência de que você merece ser cuidado também. A noção de que sua alma tem limites. A coragem de aceitar que seu coração pede atenção. Isso não diminui quem você é. Pelo contrário, te aproxima da sua verdade. E toda vez que Leão se aproxima da própria verdade, algo poderoso desperta. Hoje você não está perdendo força. Hoje você está reencontrando o que realmente te fortalece. Leão, existe algo que você tenta esconder até de si mesmo, aquele medo quase silencioso de decepcionar alguém. Você sempre carregou essa marca, essa sensação de que, se baixar a guarda, alguém vai se afastar. Como se você precisasse entregar sempre o melhor de si para ser visto, para ser valorizado, para ser escolhido. Só que isso, com o tempo, virou um peso que ninguém percebe, só você. E esse medo não nasceu ontem. Ele vem de lugares antigos, de memórias que você nunca disse em voz alta, de momentos em que você se esforçou demais por alguém que não soube reconhecer. Vem de tentativas que você fez de manter pessoas por perto que já tinham decidido partir. Vem de silêncios que você engoliu só para evitar conflito. Vem de expectativas que você carregou para não decepcionar ninguém, enquanto se decepcionava consigo mesmo. E a verdade é que isso se acumulou. Virou uma pressão invisível, uma obrigação silenciosa de estar sempre bem, de sempre saber o que fazer, de sempre parecer forte. Só que agora, algo dentro de você começa a cansar dessa postura. Não porque você seja fraco, mas porque você finalmente está percebendo o quanto isso te machuca. E dói, Leão. Dói perceber que você entregou demais em lugares que não sabiam receber. Dói sentir que ofereceram pouco em troca quando você merecia muito mais. Dói reconhecer que você aceitou migalhas emocionais enquanto oferecia o seu coração inteiro. Dói até admitir que você se prendeu a situações só para não admitir para si mesmo que já tinha passado da hora de ir embora. Mas respira, porque existe algo novo acontecendo dentro de você. Algo que não é barulhento, nem impulsivo, nem desesperado. É uma clareza silenciosa, quase espiritual, que começa a te lembrar de algo que você esqueceu pelo caminho. Você não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa carregar ninguém nos ombros. Você não precisa ser o alicerce emocional de todo mundo. Você não precisa ser perfeito para ser amado. O que você precisa, e talvez esteja percebendo isso só agora, é ser fiel ao que sente. Ser honesto com o que deseja. Ser cuidadoso com o que o seu coração está pedindo. E, principalmente, aprender a se escolher antes de tentar salvar o mundo ao seu redor. E quando o leão se escolhe, tudo muda. Quando você começa a ouvir o seu corpo dizendo chega, quando você presta atenção naquele aperto no peito que tenta te avisar há semanas que algo está errado, quando você finalmente admite que está cansado de carregar o que não é seu, você começa a sentir a verdadeira libertação. Porque existe uma diferença enorme entre desistir e se libertar. Desistir é quando você abre mão do que ainda queria. Se libertar é quando você abre mão do que já não merece. E talvez, sem perceber, você esteja no limiar dessa virada. Talvez hoje seja o dia em que você finalmente entende que não tem nada de errado em querer paz. Nada de errado em querer reciprocidade. Nada de errado em querer ser visto, ouvido, respeitado. Nada de errado em esperar que alguém te trate com o mesmo cuidado que você sempre ofereceu. E, no fundo, o que dói em você não é falta de força. É falta de cuidado verdadeiro vindo do lado de fora. Mas isso começa a mudar agora, quando você decide olhar para si com o mesmo carinho que sempre oferece aos outros. Quando você começa a se perguntar, o que eu realmente quero, em vez de o que esperam de mim. Quando você percebe que o amor próprio não é egoísmo, é sobrevivência emocional. Hoje, Leão, você está se reconhecendo. E toda vez que você se reconhece, uma nova versão sua nasce. Leão, existe um detalhe que você nunca percebeu completamente: o quanto você se acostumou a sobreviver emocionalmente sozinho. E isso não foi algo que você escolheu, foi algo que você precisou fazer para não quebrar. Cada vez que alguém falhou com você, cada vez que você precisou engolir um sentimento para não parecer frágil, cada vez que você foi forte demais por fora enquanto implodia por dentro, tudo isso te treinou a acreditar que depender de alguém é arriscado demais.
E é por isso que você raramente conta o que realmente sente. É por isso que você guarda tanta coisa no peito. É por isso que você prefere se calar quando as palavras começam a pesar. Você não quer entregar seu coração nas mãos erradas de novo. E, ao mesmo tempo, existe uma parte sua que sente falta de ser cuidado, de ser compreendido, de ser acolhido. Só que essa parte, quase sempre, você esconde. Porque você tem medo de que, se mostrar ela para alguém, acabem usando isso contra você. E esse medo não é drama, é memória. Memória de momentos em que você foi sincero demais e alguém tratou isso com indiferença. Memória de situações em que você precisava de apoio e recebeu silêncio. Memória de conversas em que você tentou explicar o que sentia e foi interpretado errado. Memória de esforços que não foram valorizados. Tudo isso moldou seu jeito de existir. Tudo isso construiu essa armadura emocional que você veste até sem perceber. Mas hoje, algo começa a se abrir dentro de você. Algo que não tem a ver com fraqueza, mas com despertar. Uma consciência nova que te mostra que continuar vivendo escondido dentro de si mesmo não combina mais com a sua alma. Uma necessidade quase física de se libertar das narrativas que você carregou por tanto tempo. Porque você sabe, mesmo que tente negar, que não dá mais para ignorar o seu próprio coração. E o seu coração está pedindo coisas simples. Verdade, reciprocidade, calma, presença, cuidado de verdade. Não é muito. É só o que você merece. E é justamente isso que você começa a perceber agora, que você merece muito mais do que aquilo que aceitou por medo de ficar sozinho. E existe algo poderoso nessa realização. Porque quando o leão começa a perceber o próprio valor de verdade, não aquele que o mundo enxerga, mas o valor íntimo, emocional, espiritual, inevitavelmente começa uma transformação. Uma transformação silenciosa. Sem explosões. Sem drama. Sem promessas. Só um entendimento interno profundo que muda tudo. Eu não posso continuar me doando onde ninguém me encontra. E quando você chega nesse ponto, algo começa a se realinhar dentro de você. Você passa a enxergar com mais clareza quem te esgota e quem te fortalece. Quem te procura e quem só responde. Quem sente sua falta e quem só sente sua presença quando precisa. Quem te trata como opção e quem entende que você é prioridade. E, pela primeira vez em muito tempo, você começa a se permitir escolher, não com impulsos, mas com consciência. Uma escolha guiada não pelo medo da solidão, mas pela vontade de finalmente viver em paz consigo mesmo. E essa paz, Leão, você sempre adiou. Mas ela está chegando agora. Porque você está deixando de tentar ser o que esperam. E começando a ser o que você realmente é. Leão, agora que chegamos até aqui, existe uma pergunta silenciosa surgindo dentro de você. Uma pergunta simples, mas que você sempre evitou encarar de frente. O que eu realmente preciso para me sentir inteiro de novo? E talvez, pela primeira vez em muito tempo, você esteja pronto para ouvir a resposta. Não a resposta que o mundo espera, mas a resposta que seu coração vem tentando te entregar em pequenos sinais, em pensamentos que surgem no meio do dia, em incômodos que você tenta ignorar, em silêncios que doem mais do que deveriam. A verdade é que você sempre tentou manter tudo sob controle. Tentou organizar a vida emocional com a mesma força com que conduz suas responsabilidades. Tentou não decepcionar ninguém. Tentou não demonstrar fragilidade, tentou ser o porto seguro de todos. Mas agora você começa a entender algo muito mais profundo. Manter tudo sob controle te custou mais caro do que você imaginava. Você perdeu noites tentando ser suficiente. Perdeu energia tentando consertar o que nunca foi sua obrigação. Perdeu paz tentando carregar pessoas que nunca perceberam o seu esforço. E a vida, de um jeito quase silencioso, começou a te mostrar que existe um limite para isso. Um limite que você ultrapassou várias vezes sem perceber, achando que era normal se sentir exausto, achando que era normal segurar o mundo mesmo quando seu mundo interior estava desmoronando. Só que hoje, algo muda. Hoje você começa a perceber que não precisa mais continuar nesse papel que te machuca. Hoje você entende que existe força em soltar, em não insistir, em deixar ir o que não te devolve. Hoje você reconhece que existe poder em se recolher, em se proteger, em se priorizar, não como fuga, mas como maturidade emocional. E essa consciência te traz um alívio estranho. Um alívio que chega devagar, como se ajustasse o peso nos seus ombros. Um alívio que vai te lembrando de que você ainda pode recomeçar.
de que ainda pode se reencontrar, de que ainda pode se escolher. Porque Leão, por mais forte que seja, também precisa descansar, também precisa ser cuidado, também precisa de um lugar seguro para colocar o coração. E esse lugar, antes de qualquer pessoa, precisa ser você mesmo. Hoje, você está diferente. Hoje, você está mais desperto. Hoje, você está percebendo que a vida inteira te chamava para algo que você sempre ignorou, o seu próprio bem-estar emocional. E quando você finalmente aceita isso, tudo muda. A calma começa a entrar. A clareza começa a vir. A força começa a voltar. Não aquela força cansada, mas a força real, a força que nasce de dentro, da verdade, do seu brilho natural. A parte mais bonita é que você nem precisa fazer tudo hoje. Você só precisa dar o primeiro passo. Parar de se abandonar. Porque a partir do momento em que você decide se escolher, o universo inteiro começa a se reorganizar para acompanhar essa decisão. E hoje, Leão, você deu esse passo. Volta aqui às 20 horas, porque a história de hoje vai falar contigo.